Sabe aquela ideia de que tudo que é natural faz bem, que não tem contraindicação? Pois é. Mas será que é bem assim? Hoje a gente vai mergulhar fundo no que a ciência tem a dizer sobre as interações, muitas vezes perigosas, que podem acontecer entre ervas e medicamentos. A pergunta é clássica, né? Aquele chazinho que a avó sempre recomendou, será que ele pode ser tomado junto com aquele remédio que o médico receitou? A gente tende a pensar que sim, mas a resposta, como vamos ver, é bem mais complicada do que parece. Bom, então vamos lá. Vamos começar quebrando logo de cara um mito gigante. Essa ideia de que a palavra natural é sinônimo de inofensivo ou seguro. É um pensamento quase automático, não é? Se vem da natureza, da terra, que mal pode fazer? É uma lógica que parece fazer sentido, que até traz um certo conforto. O problema é que, na prática, a realidade química do nosso corpo é bem diferente. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. É preciso pensar nisso. Cada corpo é um universo. A forma como um organismo processa qualquer substância, seja ela natural ou sintética, é totalmente individual. O que é um santo remédio para uma pessoa pode não fazer efeito nenhum para outra, ou pior, pode até fazer mal. Certo, agora vamos entender o que acontece lá dentro, na prática, quando essas substâncias diferentes se encontram no nosso organismo. É aqui que o assunto fica realmente sério. O nome técnico para esse conflito é interação medicamentosa. De forma bem simples, é como se a erva e o remédio entrassem numa briga dentro do corpo. E o resultado dessa disputa? Completamente imprevisível. Pode tanto anular o efeito do remédio, quanto potencializá-lo a um nível perigoso. Para entender isso de um jeito fácil, tem uma analogia que é perfeita. Imagina que o nosso fígado é uma espécie de pedágio super movimentado. Ele é a principal estação de processamento do corpo. Tanto os remédios quanto os ativos das ervas são os carros que precisam passar por esse pedágio. Agora, o que acontece quando muitos carros chegam ao mesmo tempo? Um baita engarrafamento. O trânsito simplesmente para. E nesse engarrafamento metabólico, duas coisas ruins podem acontecer. A primeira, o remédio fica preso no sistema, circulando no sangue por tempo demais, o que pode fazer a concentração dele subir a níveis tóxicos. A segunda, o corpo, na ânsia de limpar a bagunça, elimina tudo tão rápido que o remédio mal tem tempo de fazer o efeito esperado. Nos dois cenários, o tratamento é seriamente comprometido. E não é só isso. Existe outro risco, o chamado efeito somativo. Isso rola quando o chá e o remédio têm a mesma função. A pessoa pode pensar, ótimo, um vai ajudar o outro. Só que na realidade, 1 mais 1 pode virar 10. O efeito combinado se torna forte demais e o que era para ser ajuda vira um problema sério. Vamos pegar um exemplo super clássico. Uma pessoa que toma remédio para controlar a pressão alta. Aí ela ouve falar de um chá que também é ótimo para baixar a pressão e resolve tomar os dois. O resultado? A pressão pode despencar e lá embaixo, causando tonturas, desmaios e um risco real de quedas, o que é especialmente perigoso para os mais idosos. Mas o perigo não é só de interação ou de excesso de efeito. Às vezes o problema é exatamente o contrário. O chá simplesmente não funciona. E para isso, a ciência também tem uma explicação bem clara. Quem nunca passou por isso, não é? Compra uma erva super recomendada, prepara o chá com toda a esperança do mundo, toma aí, nada. Não acontece absolutamente nada. A gente se frustra, acha que a planta não é boa, mas, na maioria das vezes, o problema não está na planta em si. O segredo está no preparo. Cada parte da planta pede um método diferente. Se você pega folhas delicadas, como hortelã ou melissa, e ferve, pronto, já destruiu os óleos essenciais, que é justamente onde está a propriedade medicinal. O certo para elas é a infusão. Agora, se fizer só uma infusão com uma raiz dura como o gengibre, não vai adiantar nada. A água quente não consegue extrair os ativos que estão presos ali. Para raízes, o método é a decocção, ou seja, ferver mesmo. Ou seja, a conclusão é simples. A técnica de preparo é tão importante quanto a própria erva. Sem o método correto de temperatura e tempo, as propriedades medicinais da planta nunca são liberadas na água. O que se toma, no fim, é só uma água quente com sabor, e todo o potencial da planta é desperdiçado. Então, se tomar por conta própria é arriscado e preparar de qualquer jeito é ineficaz, qual é a solução? A resposta está em uma palavra: personalização. Os profissionais da área usam um processo chamado anamnese fitoterapêutica. O nome pode parecer complicado, mas nada mais é do que uma investigação profunda, um verdadeiro trabalho de detetive sobre o histórico de saúde da pessoa, para entender exatamente o que aquele organismo precisa e, principalmente, o que ele pode tolerar com total segurança. E nessa análise, tudo conta.
Os medicamentos que a pessoa já toma, se ela consome café ou fuma, se usa contraceptivos, se tem histórico de gastrite, cada pequeno detalhe vai influenciar diretamente na escolha da planta certa, da dose certa e da forma de usar. Buscar uma orientação profissional acaba com aquele jogo de adivinhação. Em vez de ficar gastando dinheiro com ervas que não funcionam, ou pior, arriscando a saúde com misturas perigosas, o investimento é feito na certeza de um tratamento pensado para ser seguro e eficaz. Isso nos leva à nossa grande conclusão. Ver a orientação de um especialista não como um custo, mas como uma parte fundamental do cuidado com a saúde. Essa frase é perfeita. A ideia não é só ir lá e comprar ervas, é investir em tranquilidade, em segurança. É de fato como contratar um seguro para a própria saúde, garantindo que tudo seja feito da maneira correta. No final das contas, os benefícios são muito claros. A paz de espírito de saber que o tratamento médico não está sendo sabotado, a economia por usar exatamente o que precisa, sem desperdício. E o mais importante, a chance de ter resultados de verdade, porque tudo foi pensado para aquele organismo em específico. E só para deixar isso ainda mais concreto, aqui estão alguns exemplos muito comuns. A erva de São João, super conhecida, pode simplesmente cortar o efeito de anticoncepcionais. O ginkgo biloba, usado para memória, se misturado com anticoagulantes, pode aumentar perigosamente o risco de hemorragias. São interações reais, que acontecem todos os dias. E isso nos leva a uma reflexão final. Ao olhar para nosso próprio armário de remédios e para nossa despensa de chás, que combinações perigosas podem estar ali, lado a lado, sem que ninguém saiba dos riscos? No fim das contas, fica claro que a informação de qualidade é e sempre será a maior aliada da nossa saúde.